E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Elfute. Que alegria tá fazendo esse vídeo. Putz, que alegria. Quem tá ligado, mano, sabe que eu gosto muito de formato de vídeo longo. Eu vejo muito YouTube, desde sempre. Então, eu tô querendo trazer pro Elfute. Eu tô tentando encontrar esse formato ainda, né? Aquelas coisas chatas de criador de conteúdo, mas, mano, eu tô me acertando aí, né? Porra, sou eu que tenho que editar, fazer thumb, gravar. Então, irmão, também eu tenho que me entender aqui se vai dar certo. Mas sejam muito bem-vindos, mano. Eu sou o Marcos. Você já deve ter me visto aí de alguns shorts, TikTok, Reels, sei lá, algum lugar aí. E agora eu vou começar a fazer um pouquinho desses vídeos em formato um pouquinho mais longo, pra falar de coisas que às vezes não cabem num formato de vídeo curto. Porque eu sou tagarela e tenho algumas opiniões aí que, enfim, se ninguém me ouve, eu vou ter que falar na câmera, né? Aí vai que vocês ouvem e concordam comigo também, né? Então aí fica todo mundo feliz, mano. Vamos conversar, vamos trocar essa ideia, mano. Eu acho que produção, né, de conteúdo, vídeos aí, né, do YouTube, não são mais do que uma troca de ideia, em que tem sempre alguém maluco aí com uma câmera, em que fala as asneiras e a galera nos comentários vai lá e troca essa ideia. E a gente vai conversando aí, eu vou respondendo vocês, a gente vai se entendendo e... é isso. Mas chega de enrolação, né? Porque o pai aqui gosta de enrolar. Mas pra esse vídeo aqui, eu quero falar de uma coisa que, mano, eu já até postei um shorts aí recentemente, falando sobre, mas eu acho que esse assunto vale a gente, mano, trocar uma ideia maior sobre aqui. Eu vou dar uma de youtuber de meia idade pistolaço, eu vou fazer um vídeo, mano, xingando aqui e preciso desabafar, velho, porque isso tá mexendo comigo. E imagino que não só comigo, né, mas como qualquer torcedor aí que goste de futebol e goste de seleção brasileira, né, porque tá foda. Vamos combinar. E, mano, se você vê o título do vídeo, né, você entendeu o contexto, a gente vai bora trocar uma ideia aí sobre essa história de Ancelotti, CBF, etc, etc. Esse é um assunto que, honestamente, toda vez que eu tô abrindo meu belíssimo Twitter, meu Instagram, meu TikTok e eu vejo qualquer notícia que saia sobre esta merda, irmão, eu fico estressado no mesmo minuto. Desculpa, mas não tem jeito, mano. Esse bagulho, ele já passou qualquer nível de limite extrapolável possível e, mano, não tem a menor condição mais. E se você não mora numa caverna, essa semana você viu que o Ancelotti, né, falou que não vai aceitar a proposta do Brasil, né? As negociações foram encerradas, né? Foi como foi noticiado. Cada um trazendo um ponto aqui, mas o que a gente consegue decifrar disso tudo, mano, é que o Ancelotti não vem, porque ele falou não. Os motivos por trás disso tem muitas possibilidades. A gente tem ali a possibilidade do Real Madrid ter barrado ali por, enfim, não ter gostado da exposição, não tá a fim de perder o treinador nesse momento da temporada, estão disputando o Campeonato Espanhol ainda. E tem até o Super Mundial pra disputar, e enfim, talvez o Real Madrid não estaria disposto a perder o Ancelotti pro Super Mundial, enfim. Ou só por uma questão mais política mesmo, de tipo, né, não vou entregar de bandeja o meu treinador aqui super valorizado, ídolo do clube, assim, de bandeja, sabe? Tipo, tem muitas possibilidades, né, ou questão salarial, né, porque aí mais pro lado do Ancelotti, né, porque o Real Madrid não estaria disposto de abrir mão do que tem pra pagar, quer dizer, estaria abrindo mão do que tem pra pagar pro Ancelotti, sabe? Tipo, se o Ancelotti saísse agora, ele ia falar, mano, quer sair? Então vai com Deus, eu não vou pagar o que eu tenho pra te pagar até o fim do contrato. Porque o Ancelotti tem um contrato com o Real até 2026, até o fim de 2026. Então, assim, é muito complicado toda essa situação. Tem muitos fatores que fariam o Ancelotti negar essa proposta, né? Pra não deixar de receber tudo que ele precisa receber. Ele ainda tem mais uma temporada de contrato com o Real Madrid, então talvez ele tivesse disposto a treinar o time por mais uma temporada. Existe muita essa conversa de segurança do Brasil, né? Tem essa história de que quando ele morava na Inglaterra, a casa dele foi invadida e tal, a filha dele ficou muito traumatizada, não sei se fizeram ela de refém ou alguma coisa. E foi uma questão muito complicada pra ele, então ele é muito preocupado por segurança, ele tava preocupado de morar no Brasil e não sei o quê. Então tem muita coisa nesse meio. Mas pra mim, o ponto que deve ter pesado mais pro Ancelotti, porque pesaria pra mim. E por todo esse contexto que se traz, eu acho que é o ponto de eu estar fazendo esse vídeo. Que é a bagunça da seleção brasileira, da Confederação Brasileira de Futebol. Que, meu amigo, vamos combinar, né? É uma vergonha. É uma vergonha. Isso, mano, eu acho que não exista uma pessoa na face da terra em que olha ali pra CBF e fala, mano,
Que exemplo de gestão, tá ligado? Nossa, quando eu crescer, mano, eu quero ser igual o Edinaldo Pereira, tá ligado? Irmão, isso é coisa de maluco, velho. Pelo amor de Deus. O Edinaldo é um câncer dentro do futebol brasileiro. Ele é terrível. Ele estraga, acaba com o produto do futebol brasileiro. Tanto do Brasileirão, Copa do Brasil e estaduais, calendário como um todo, mas principalmente com a seleção brasileira, que é o foco desse vídeo. Porque se eu entrar no ponto de competições nacionais, o vídeo vai ter 50 minutos. Então vamos tentar economizar aqui. Mas o que ele faz com a seleção brasileira ano após ano é uma coisa muito triste, sabe? Eu tenho 22 anos, vou fazer 23 aí daqui a pouquinho. Então, irmão, eu não vi o Brasil campeão do mundo. Eu, inclusive, nasci algumas semanas depois do Brasil ganhar o Penta. Então, assim, eu talvez possa não ser a melhor pessoa pra estar falando sobre o que é a seleção brasileira. Porque, vamos combinar, uma pessoa da minha idade, ela não sabe o que é a seleção brasileira de verdade. O máximo que eu vi de uma seleção muito boa foi aquela seleção que ganhou a Copa América em 2021, 19, agora fiquei confuso, não lembro o ano exatamente, mas essa seleção que ganhou a Copa América aqui no Brasil e etc. E beleza, aquele time jogava bem. Era isso, aquela seleção do Tite que vinha ali de algum trabalho, alguns anos, e tinha alguns jogadores ali que o Cebolinha destruindo, sabe? Eu posso falar que talvez da Copa de 2010, daquele time de 2010, eu vi pouco, mas eu vi que era um desse Fabiano fazendo muito gol, o Kaká, o Robinho na época, antes de o cara virar fucking presidiário, né? Mas esse é o ponto. A gente não sabe o que é a seleção brasileira. Por isso que hoje em dia eu acho que a gente não tem mais esse gosto de ver a seleção brasileira. Eu tenho muitos amigos pessoais que têm a minha idade, gostam muito de futebol, mas não veem jogos da seleção. Não vê jogo da seleção. Por quê? Porque, irmão, não dá vontade de ver. A gente não tem essa conexão. Porque pra gente criar essa conexão, a gente tem que se sentir representado de alguma forma. Seja ganhando título, seja levando jogadores dos clubes que a gente torce. Mas tudo que a CBF faz, parece que é pra criar esse ranço no torcedor. É calendário mal planejado, que convocação de jogador pra seleção acaba prejudicando o time que ele torce. É competições bagunçadas, juízes terríveis, sabe? É tudo um combo de coisas que vai fazendo a gente criar um ranço da seleção brasileira até chegar no que a gente tem hoje. E falando de seleção brasileira, de performance, vai fazer mais de 20 anos que foi a porra do Penta, que a gente não olha ali e fala, nossa, mano, esse time me representa de fato, né? Nossa, os caras têm muita garra e tal, pô, da hora. O mais perto disso talvez tenha sido nas últimas Copas aí, mas ainda assim, sempre faltava aquela coisa diferente, né? O Neymar, que é o diferente, sempre se machucava e etc, sabe? Falta alguma coisa. E falta a gente cobrar essa organização por parte da CBF. Porque o que me dá esse sentimento é que cada dia que passa, a CBF é mais desorganizada. Um ambiente desorganizado vai fazer com que o treinador não faça o seu máximo ali, entendeu? Ele não vai conseguir extrair o melhor dos jogadores, ele não vai conseguir implantar um estilo de jogo. O Tite foi o único nesses últimos anos todos que teve uma sequência, que conseguiu pôr uma ideia no papel e não à toa foi relativamente bem nas últimas Copas, sabe? Por questões de detalhe ele não passou. E ficou para times bons, né? Times que foram longe na competição. Mas que o Brasil tinha condição de passar. Por isso que também fica essa frustração. Não cria essa identificação com o torcedor, sabe? A gente vê crescendo histórias de seleção brasileira que ganha de todo mundo, que passa o carro e chega na nossa vez é essa brincadeira aí. Que história é essa? Mas especificamente sobre a questão do Ancelotti aqui, porque eu desviei o foco. O jeito que a CBF, como tudo que ela fez ao longo desses anos todos, está lidando com essa situação, é uma forma vergonhosa. É uma coisa vergonhosa. Já falou, independente do motivo que for, tá? Eu não tô condenando o Ancelotti nem o Real Madrid por nada, tá? Independente do motivo que for, o cara falou não para a seleção brasileira 2 vezes. A primeira, uns 2 anos atrás. E agora, de novo. Eu não vou entrar no mérito aqui, eu acho que devia sim ter entrado em contato, falado com ele, falar, não, Ancelotti, eu sei que você falou não uns 2 anos atrás, mas, irmão, as coisas estão um pouco diferentes, a batata tá assando aí no Real, você não quer vir aqui com a gente? Irmão, eu acho que tá super certo, eu acho que tá no direito, eu acho que tem que fazer isso mesmo. Mas a partir do momento que você tem essa situação, você lida com ela de uma forma específica. Você trata as negociações como prioridade, você trata as negociações com sigilo, que é algo que alguém do calibre do Ancelotti
não precisa nem ser dito que ele vai exigir esse sigilo na negociação. Você trata o cara com o devido respeito que ele merece ser tratado. As negociações, não precisa nem falar, né? Não foram conduzidas dessa forma. E obviamente fez com que o cara recuasse e falasse não. Independente se o Brasil tivesse feito tudo certo. Vamos imaginar um mundo perfeito, em que a seleção brasileira fez tudo certo e ainda assim o Ancelotti falou não. Irmão, vamos mudar para outra. Vamos sair dessa que a gente tá do Ancelotti, nessa noia de Carlo Ancelotti há o quê? Pelo menos 3 anos? Por aí. E vamos atrás de alguém que realmente quer estar na seleção brasileira, que faz questão de estar aqui, irmão. Pelo amor de Deus, cara. O cara já falou não 2 vezes. E aí eu me deparo hoje com a bendita da notícia de que a seleção brasileira ainda não desistiu de Ancelotti. Ela está disposta a esperar o treinador até acabar o Campeonato Espanhol e dependendo ali de como for a necessidade do Super Mundial de Clubes. O Edinaldo, eu acho que tem hora que eu acho que ele acha que ele tá ainda na Confederação Baiana de Futebol, em que as coisas funcionam um pouco diferente do que uma seleção brasileira. Porque não tem explicação. Não tem explicação. Federações baianas, paulistas que tanto amam o Edinaldo, né? Afinal, o presidente de cada federação caindo 200 pila cada mês, né? Coisa linda, né? Oh, coisa boa. Eu tô pensando seriamente em virar presidente de federação. Eu acho que eu vou estudar muito pra isso, porque pelo jeito, né, mano? É só politicagem, né? É só você concordar com as coisas, que as coisas acontecem ali pra você, né? Coisa boa, né? Se a vida se na vida fosse tudo tão fácil assim, né? Ai, coisa boa. Mas enfim, voltando. A gente tem opções de sobra pra ser um cara foda comandando a seleção brasileira. E eu acho que vale qualquer abordagem, sabe? Tanto trazendo treinadores internacionais quanto nacionais. A gente pode explorar os 2 mercados, porque a gente tem condição de explorar esses 2 mercados. A gente tem o Mourinho, que pra mim não é tão falado quanto deveria, porque pra mim o Mourinho é uma grande opção pra seleção brasileira. Ele tá treinando o Galatasaray, se eu não tô enganado, o Fenerbahçe, na Turquia. Ele tá fazendo um bom trabalho lá e etc. Mas, irmão, a partir do momento em que chega uma proposta da seleção brasileira pra você, e você tá treinando o Fenerbahçe, cara, desculpa. Se você não aceita, você é maluco. Então, cara, o que custa? O que custa você pelo menos ouvir do Mourinho? Mourinho, você tá livre? Como é que você tá aí? Você toparia? Você tem interesse? Não? Pô, não, tô focado aqui no Fenerbahçe. Preciso ganhar com os caras aqui. Acabando a temporada a gente conversa. Não, é que a gente precisa pra agora. Então, beleza, fechou. Se você não tá interessado nesse momento, a gente conversa numa outra oportunidade. É isso. Ponto, fechou. E aí o cara fala, não, sim, eu gostaria, eu tenho interesse. Vamos conversar. E vai entendendo o que cada um pensa. Se as coisas se encaixarem, a gente evolui na negociação, sabe? É o básico do básico, sabe? É você pegar caras que têm história, que têm tradição no mundo da bola e você testar. É testar. A gente falou do Mourinho, a gente obviamente falou do Ancelotti. O Klopp tá aí, né, com esse cargo novo dele na Red Bull, em que ele tá fazendo não mais trabalho de treinador, mas, irmão, chega nele e pergunta, ô Klopp, você topa? Você tem interesse? Se a gente oferecesse aqui, assim, assado? Não? Não, pô, fechou. Sim, vamos lá. Sabe, cara, é o Klopp, irmão. Vale testar outras opções, não existe só o Ancelotti de treinador foda internacionalmente falando. E se a gente vai pro Brasil, a gente também tem treinadores bons, mano. Não vou falar aqui que todos que trabalham no Brasil são bons, né? Eu não quero o Carille treinando a seleção brasileira. Mas, pô, eu posso falar tranquilamente aqui do Abel Ferreira, que o cara ganha tudo há não sei quantos anos e tá aí dando bobeira. Ele tem dado umas indiretas, tá? Que eu acho que se pintasse proposta ele aceitaria. A gente tem o Jorge Jesus, que fez muito sucesso aqui no Brasil em 2019, o cara ganhou tudo e abriu, né, a porta dessa coisa dos treinadores estrangeiros no Brasil. E agora tava lá no Al Hilal, acabou de ser demitido, tá livre. O que custa pegar o cara e, porra, trazer aí, sabe? Tipo, ele daria muito certo. Provavelmente todas essas opções, até mesmo considerando o Ancelotti, eu acho que ele seria uma ótima opção. Porque a gente sabe que o Jorge Jesus é um ótimo treinador. A gente sabe disso. O que custa tentar fazer com que o cara funcionasse aqui, mano? Sabe? Não entra na minha cabeça. Ele conhece o futebol brasileiro, ele usaria jogadores do futebol brasileiro e usaria os jogadores que são muito bons, que jogam na Europa também. Então, sabe, são questões básicas da gente pensar na hora que a gente fala de seleção brasileira, a gente olha pela história do que a gente tem, do que a gente quer conquistar, da situação que a gente tá hoje, sabe? Aí falta 1 ano pra Copa do Mundo. Pouco mais de 1 ano, vai.
pra Copa do Mundo? A gente não tem treinador. A gente não tá bem nas eliminatórias como a gente deveria estar. O Brasil, historicamente, a gente sempre fica em primeiro e vai bem. Irmão, a gente tá ali, vai classificar pra Copa. Não vou falar que não vai. Vai classificar. Mas, irmão, vai chegar lá e vai falar, e aí? O que faz? Como é que treina? O que vai fazer? Enquanto a gente tem aqui do outro lado aqui, a Argentina, que tá com o mesmo treinador da última Copa, que foi campeão, com um time entrosadíssimo, e deu um baile na gente na última vez que a gente se encontrou, sabe? São comparações muito importantes de serem feitas, sabe? Tipo, os caras estão lá, estão amassando. E nós? Como é que vai fazer? Sabe? É muito desanimador falar de seleção brasileira. Porque, irmão, tudo que eu quero na minha vida é ver a seleção brasileira ganhando uma Copa do Mundo em algum momento da minha vida. Eu não tô pedindo nada mais do que uma Copa do Mundo, sabe? É difícil e desanima muito, mano, porque a gente não tem uma perspectiva de melhora. A gente vê as coisas como são e não parece que vai melhorar. Enfim, isso é mais um desabafo mesmo. Eu imagino que grande parte de vocês concordem, mas eu quero mais da opinião de vocês aí nos comentários. Vamos ver o que vocês têm de sugestão aí pra seleção brasileira. Quem vocês acham que é o cara certo? Mano, bora trocar essa ideia. Considerando que nenhum desses top 3 aí, Ancelotti, Klopp e Mourinho viria, eu iria com força no Jorge Jesus. Não sei qual é a opinião de vocês, me conta aí. E vamos torcer, mano. Porque torcer é a única opção que a gente tem. Porque contar com o profissionalismo de gente incompetente não vai estar acontecendo nesse momento. Fechou? Espero que vocês tenham curtido esse formato de vídeo. Em qualquer momento aí a gente volta com isso aí. Vamos entender como vai ser. Eu tô feliz demais de estar trazendo esse formato de vídeo longo. Espero que vocês tenham gostado. Críticas construtivas nos comentários. Agradeço muito também. Não esquece de se inscrever, curtir o vídeo se você gostou e acompanhar o Elfute nas outras redes sociais. Beleza? Tamo junto. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui e até a próxima. Valeu!